Nessa aula eu vou te ensinar como você pode fazer para ser uma pessoa mais organizada, focada e produtiva através do método de organização direcionada. Ou seja, como você vai fazer para organizar sua rotina e se tornar uma pessoa que realiza mais. E não só uma pessoa que realiza mais, mas você também vai aprender como organizar sua agenda, como procrastinar menos e como se tornar uma pessoa menos ansiosa porque você vai conseguir tirar os seus projetos do papel. Você vai aprender como viver uma vida digna de ser contada. Mas antes da gente começar, eu quero avisar que essa aula não é para todo mundo. Essa aula pode fazer muito sentido se você é um profissional autônomo. Geralmente, profissional autônomo tem muitas demandas para lidar ao mesmo tempo. Tem que atender cliente, tem que fazer faturamento, tem que pensar no próprio marketing, na contabilidade. E para lidar com tudo isso, é importante que você tenha um método de organização. Se você é médico, advogado, nutricionista, personal trainer, corretor de imóveis, psicólogo, qualquer uma dessas profissões, o método de organização direcionada faz sentido para você. Se você é estudante, tanto estudante universitário, ou se você quer passar no vestibular, ou se você está estudando para concurso público, você também tem uma quantidade bem grande de coisas para lidar. Você precisa saber como organizar suas matérias, você precisa estudar várias matérias, você precisa se organizar para fazer redação, para fazer provas anteriores. Então, ter um método de organização direcionada também é importante para você. Se você é um líder, seja você um empreendedor ou um gestor, mas que você tem pessoas abaixo de você onde você precisa exercer esse cargo de liderança, precisa lidar com demandas, precisa saber gerenciar pessoas, precisa saber construir processos. E se você é uma pessoa que tem um emprego CLT, o método também faz sentido para você, porque você provavelmente quer render mais, você quer ganhar um aumento, você quer crescer na profissão, você precisa organizar todas as demandas que você já tem do trabalho com a organização do estudo para você continuar se profissionalizando e também tem que ter tempo para a família, para o lazer, para os seus hobbies, então também pode fazer sentido para você. Então, independente da profissão que você está, do estágio da carreira que você está, se você é o tipo de pessoa que quer viver uma vida digna, que é uma vida onde você consegue desempenhar bem nas suas obrigações, seja ela estudando ou trabalhando, você quer crescer, você tem a ambição de continuar se tornando profissional cada vez melhor, tirando notas cada vez maiores. E você também não quer deixar sua vida de lado, você quer ter tempo para as pessoas que são importantes para você. Você quer ter tempo para desenvolver algum tipo de habilidade, um idioma, aprender a tocar um instrumento. E quer manter o equilíbrio em todas as áreas sem deixar a saúde de lado, então o método faz sentido para você. Agora também é importante dizer que se você acha que o caminho para o sucesso é algum tipo de segredo oculto que eu vou te contar aqui, você vai simplesmente tomar uma pílula e isso vai resolver todos os seus problemas, então esse vídeo não é para você. Ou se você é o tipo de pessoa vitimista, que não assume as responsabilidades sobre a própria vida, que não acha que o problema está com você, o problema sempre está com outro, então não precisa assistir esse vídeo porque esse vídeo não vai te ajudar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque desde pequeno eu sempre fui muito fascinado por histórias de sucesso. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu li a biografia do Steve Jobs e eu fiquei encantado com a história dele. Eu comecei a achar que eu ia ser o próximo Steve Jobs e que eu ia mudar o mundo. As pessoas sempre falaram para mim que eu tinha muito potencial, e a gente escuta sempre por aí também que a gente pode ser o que quiser, e eu comecei a acreditar nessa história. Como um típico adolescente revoltado, comecei a ficar um pouco arrogante, ser grosso com as pessoas do meu lado e falar que eu não ia fazer faculdade. O tempo foi passando, eu não consegui executar nada, eu só ficava lendo e pensando nas coisas que eu poderia fazer, e a idade chegou. Eu fiz 17 anos, cheguei no terceiro ano do ensino médio, tinha que fazer o Enem, então eu fiz o Enem, e eu acabei passando na faculdade, e resolvi ir. Todo aquele potencial que falaram que eu tinha não se transformou em nada. Eu passei os últimos 4 anos ali me sabotando e não consegui fazer nada da minha vida. E foi aí que eu mudei de cidade. Passei na Federal do interior, mudei de cidade, fui morar sozinho pela primeira vez. Eu nunca tinha feito nada na minha vida, não sabia cozinhar, não sabia limpar a casa, não sabia passar, não sabia fazer nada. E isso começou a mudar um pouco a forma como eu olhava para a realidade. Porque é muito fácil a gente achar que a gente consegue fazer qualquer coisa quando a gente não precisa fazer nada. Quando eu realmente precisei começar a ser mais responsável, eu comecei a ver que a vida não era tão fácil quanto eu tinha achado que seria. E foi essa mudança de ambiente que me trouxe um sentimento que eu nunca tinha sentido até então. Eu tava ficando velho. A vida adulta começou a bater na minha porta, meu potencial estava sendo desperdiçado e aquela falta de conquistas começou a me incomodar. Eu lembro que até a minha comida eu tinha dificuldade para fazer. Quando eu ia no mercado, eu ligava para minha mãe para perguntar o que eu precisava comprar. Quando eu ia fazer comida, eu ligava para ela para perguntar como que tinha que fazer. Tem uma história que até hoje ela me zoa, porque quando eu fui fazer linguiça pela primeira vez, eu liguei para ela para perguntar como é que fazia para temperar a linguiça. E aí foi quando eu descobri que linguiça vem temperada, é só colocar no forno e fazer. A minha incompetência começou a ser provada pela realidade e eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a olhar para o futuro e achar que ele era incerto. E foi aí também que eu descobri que uma depressão que eu já vinha lidando tinha uns 4 anos estava muito relacionada com essa incoerência. Eu queria mudar o mundo, mas eu não sabia nem cozinhar uma linguiça. E as coisas começaram a piorar ainda mais quando eu conheci a Fran, que hoje é minha esposa. Nosso relacionamento foi muito intenso desde o começo. Eu lembro que na semana que eu conheci ela, eu liguei para minha mãe para falar que eu tinha encontrado a mulher da minha vida e a mãe dos meus filhos. Eu já tinha passado por algumas decepções amorosas, e a minha mãe muito sabiamente perguntou se ela já sabia disso. Eu respondi que não. Ela falou para eu ir devagar, para eu não me decepcionar de novo, e eu, como um bom adolescente revoltado, respondi para ela que ela podia ficar tranquila, que estava tudo sob controle. Seguindo os conselhos da minha mãe, resolvi ir mais devagar, e uns 20 dias depois eu pedi a Fran em casamento. Essa intensidade que a gente tinha se manteve, e o nosso relacionamento começou a se tornar maduro muito rápido. E eu comecei a abrir muitos desses medos e inseguranças que eu tinha para Fran, que começou a me ajudar a lidar com toda aquela insegurança, com toda aquela incerteza e também a reconstruir a minha vida. E diferente dela, que nessa época tinha uma narrativa muito bem construída, ela já acumulava conquistas, era a melhor aluna da sala, era a filha perfeita, todo mundo gostava dela, eu era aquele menino que sentava no fundo da sala, que dormia em todas as aulas,
Eu não cuidava de casa, eu mal cozinhava, eu não tinha nada que eu pudesse me orgulhar, nem os joguinhos que eu jogava, eu lembro que eu jogava Tibia e League of Legends, eu não era muito bom neles. E ainda levou um tempo para eu perceber que o problema não estava em mim. O problema é que eu não tinha encontrado a minha narrativa ainda e não tinha uma rotina inteligente. Eu lembro até hoje de um dia que a gente teve uma conversa, onde eu contei para ela desses meus medos. E eu falei para ela que eu tinha muito medo do nosso futuro, que eu tinha pedido ela em casamento, a gente ia casar logo logo, e eu não trabalhava, não me sustentava e precisava lidar com o fato de que eu não tinha conquistado nada até ali, mas precisava conquistar algumas coisas para poder prover uma vida boa pra gente. O tempo foi passando, a gente casou, e logo depois do casamento eu percebi que as coisas iam precisar começar a mudar. Então a gente decidiu largar a faculdade, e como eu não tinha dinheiro, não trabalhava, eu voltei para morar com a minha mãe. E sem sombra de dúvida, essa foi a fase mais difícil que a gente viveu. Eu ouvi de algumas pessoas muito próximas coisas que foram bem difíceis de lidar na época. Eu cheguei a ouvir que sem diploma eu ia ser um fracassado, que eu nunca ia ganhar mais de um salário mínimo. Uma pessoa chegou a dizer que já que eu não ia fazer faculdade mesmo, eu podia vender morango no semáforo, que era o melhor que eu ia conseguir fazer. E uma das pessoas que era mais importante para mim na época falou que aquela era a maior decepção que eu já tinha feito ela passar. As coisas foram piorando, os meus familiares começaram a fazer comentários maldosos a nosso respeito, mas teve um dia que foi a gota d'água para mim. Eu lembro que eu tava dormindo e eu acordei de noite com a Fran passando mal. Ela tava gritando, meio desesperada, e eu lembro que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia onde era o posto de saúde, ela não tinha plano de saúde na época, e eu lembro de ter abraçado ela e ficar pensando que se ela piorasse, eu não ia ter ideia do que fazer. Graças a Deus, passados alguns minutos, ela melhorou. E a gente nunca nem descobriu o que foi, provavelmente foi algum tipo de crise de ansiedade relacionado ao momento que a gente estava vivendo. Mas aquele dia foi importante para eu perceber que a história que eu estava deixando para que contassem a meu respeito é de que eu não era homem o suficiente para cuidar da minha família e para sustentar eles. Eu estava fazendo minha esposa morar com a sogra dela porque eu não tinha coragem de enfrentar os meus medos e ir atrás de fazer o que eu tinha que fazer. No outro dia, eu fui atrás de um emprego e comecei a tentar reescrever a minha história. Passaram uns 10 dias e eu consegui o meu primeiro emprego. Eu entrei para ser estagiário numa empresa que tinha na minha cidade. E ali, os desafios foram amplificados. Eu percebi que toda aquela incompetência que eu tinha para gerir a minha própria vida se refletia no meu emprego. Eu precisava começar a lidar com clientes, lidar com os outros funcionários, lidar com o chefe, lidar com responsabilidades, e eu não tinha ideia de como é que eu ia fazer aquilo. Mas como eu tinha muito medo de ser demitido e voltar para toda aquela situação que eu já estava vivendo, eu comecei a buscar uma solução. E foi aí que eu comecei a estudar sobre como é que eu poderia ser uma pessoa mais organizada e produtiva para aplicar na minha vida pessoal. E consequentemente, enquanto eu organizava a minha vida, eu comecei a organizar a empresa também. Eu comecei a compartilhar aquelas coisas que eu estava aprendendo com os meus colegas de trabalho e também com o dono da empresa, que logo percebeu que aquilo ali era extremamente importante para o funcionamento da empresa e me fez a proposta de ser o coordenador geral da empresa, que na época tinha umas 40 pessoas. E ficando apenas abaixo dos sócios, eu comecei a ter a liberdade para aplicar aquilo que eu tinha testado na minha vida pessoal dentro da organização da empresa. Isso começou a fazer com que a empresa crescesse e a gente conseguiu aumentar em 800% o faturamento da empresa em 8 meses. De lá para cá, a minha narrativa mudou. Eu emagreci 10 quilos, a gente mudou de cidade, eu abri minha própria empresa, a gente alcançou a estabilidade financeira e eu consegui dar uma casa digna para minha esposa. Li mais de 200 livros e me tornei uma pessoa muito mais consistente, a ponto de começar a ser reconhecido pelas pessoas próximas como uma pessoa organizada e disciplinada. Inclusive, teve um fato recente que foi bem marcante, que a minha endócrina, depois de uma consulta onde eu passei para ela o histórico das coisas que eu estava executando, falou para mim que eu era um dos pacientes mais disciplinados dela. Se a gente parar para pensar no início da minha história, onde eu só escutava que eu tinha potencial e eu nunca conseguia realizar esse potencial, escutar isso de uma profissional respeitada do ramo foi um marco para mim. Você pode até acreditar que é normal viver estando sempre atrasado, sempre perdendo prazos, sem conseguir tirar os seus projetos do papel, sofrendo de ansiedade por causa da sua lista de tarefas e não conseguindo construir a vida dos seus sonhos. Mas isso não é normal. Eu nunca mais parei de estudar sobre como se tornar uma pessoa mais organizada e produtiva. Eu comecei a ajudar algumas pessoas mais próximas e dar consultoria de organização e produtividade. E nesse processo todo eu li muita coisa. Nesse processo de estudo, eu fui desde o início com filosofia grega, passando pela literatura clássica e chegando até os dias atuais, estudando o que existe de mais recente nas descobertas de neurociência em relação à organização e produtividade. E foi estudando sobre todo esse processo que eu descobri que tem muita porcaria sendo divulgada por aí. Um monte de bordão que não faz sentido nenhum, pseudociência, coisa que parece verdade, mas quando você vai olhar a fundo não é. E muita gente sendo enganada acreditando em coisas que não são verdade. Coisas como garra, inteligência emocional, ou a ideia de múltiplas inteligências. Conceitos que ficaram muito difundidos nos últimos anos, não têm nenhuma validação científica e não vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. E foi aí que eu percebi que muitas das pessoas que eu estava ajudando cometiam os mesmos erros que eu cheguei a cometer e estavam acreditando nessas coisas que eu já tinha descoberto que não era verdade. As pessoas acabam acostumando a viver assim, colocando a saúde em segundo plano, sem tirar um tempo para se dedicar às pessoas que são importantes para você, sem conseguir tirar os projetos do papel, sempre com ansiedade por não saber o que vai acontecer amanhã, se vai ter algum tipo de imprevisto e não ter uma rotina inteligente que reflita os seus objetivos pessoais. Existem 3 erros que eu acredito que todas as pessoas que estão tentando se tornar pessoas mais organizadas e produtivas cometem com frequência. O primeiro deles é tentar conquistar o mundo antes de saber cozinhar uma linguiça. Eu comentei que com 17 anos eu nunca tinha conquistado nada, mas tem uma coisa que eu não falei. Desde os meus 13 anos,
todo final de ano eu fazia meta de ano novo e eu colocava lá que eu queria ler um livro por semana, que eu queria emagrecer, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria aprender um idioma novo. E todas as vezes eu chegava no final do ano sem ter conquistado nada. O grande problema aqui é a forma como o nosso cérebro funciona. Para você conseguir fazer as coisas, você precisa de uma série de repertórios neurais que vão fazer com que o seu cérebro entenda como é que você faz alguma coisa. Então pensa, por exemplo, quando você estava aprendendo a dirigir. Quando você vai pegar no volante, tem que pegar a embreagem, a marcha, um monte de coisa para pensar ao mesmo tempo. Você tem que olhar para o trânsito, tem que dar seta. É muito difícil, porque o seu cérebro está pensando em todas as coisas que são feitas. Depois de um tempo, ele vai criando caminhos neurais que automatizam essas coisas. E tudo vai ficando mais fácil. Você consegue começar a prestar atenção em outras coisas, a ponto de depois algumas pessoas até mexerem no celular enquanto dirigem, sem precisar pensar no que está acontecendo, porque todo o processo já foi automatizado. O grande segredo aqui é que você pode automatizar no seu cérebro o processo de vitória. Você ensina para ele que quando você vai se propor alguma coisa nova, você vai conseguir fazer. E toda vez que você cria um novo hábito, que você traça uma nova meta, ele ativa aquela mesma sequência neural que já trouxe para ele o histórico de outras coisas que você tentou fazer e conseguiu. Se você, como eu, nunca conseguiu fazer nada, não tinha nenhuma conquista, tentar conquistar o mundo inteiro de uma só vez é o caminho certo para o fracasso, porque o seu cérebro não vai ter esse repertório para ativar. O outro erro comum é não priorizar as coisas corretas. Quando você não conhece as 3 ordens de influência, é muito comum que as pessoas invertam a ordem de prioridade da vida delas. Isso até é bem compreensível, se você parar para pensar. Uma vida que está um caos, como é que você sabe por onde começar? É difícil. É por isso que esse método ele traz uma sequência de como é que você faz para identificar as áreas da sua vida que precisam de atenção e organizar elas na ordem correta para facilitar com que você entre na espiral do triunfo. A espiral do triunfo é justamente quando você tem todo aquele repertório neural que eu comentei, onde o seu cérebro sabe como fazer para conquistar as coisas que você se propõe. Talvez você até já tenha visto uma pessoa assim, que tudo que a pessoa tenta fazer dá certo. É aquele tipo de pessoa que às vezes a gente comenta que tem o toque de Midas, fazendo referência a uma história antiga do Midas que tudo que ele tocava virava ouro. Isso pode até parecer um pouco sobrenatural. Algumas pessoas podem falar que o fulano nasceu com a bunda virada para a lua, fazendo alusão a algum tipo de sorte sobrenatural que a pessoa tem, ou até mesmo pensando em alguma explicação metafísica ou religiosa para isso. Mas na verdade a ciência já consegue explicar por que esse tipo de coisa acontece. Quando o nosso cérebro aprende a conquistar, até a forma como a nossa produção hormonal ela é regulada, para que você coloque mais intensidade e energia quando você vai tentar fazer alguma coisa nova. Essa energia nova que o seu corpo te dá hormonalmente e fisiologicamente para você tentar buscar alguma coisa, faz com que você aumente a chance de conquista. Essa conquista reforça a trilha neural, que da próxima vez que você for tentar fazer alguma coisa, o seu corpo vai liberar mais hormônio, reforçando esse ciclo, te colocando nessa espiral do triunfo, onde você começa a conquistar todas as coisas que você se propõe. E o terceiro erro mais comum é não se conhecer. Tem um influencer aí que ele é bem famoso e ele costuma dizer que você não precisa gostar do trabalho. Que trabalho é obrigação, você precisa fazer independente de como você se sente. Eu comecei a acompanhar muito esse influencer e eu absorvi aquilo para minha vida. Coloquei na minha cabeça que eu não precisava gostar do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com algo que eu não gostava. Eu não durei 2 anos. No começo, eu achava que eu era fraco, que eu não tinha conseguido chegar no nível de disciplina e de força de caráter que precisava para fazer algo sem gostar. Mas depois de um tempo eu fui descobrindo que na verdade esse não era o problema. O problema é que esse influencer, ele tinha uma personalidade muito diferente da minha. Ele é uma pessoa muito mais apática, muito mais estável, enquanto eu sou uma pessoa muito mais intensa nas coisas que eu faço. Poderia dizer que ele é mais Capitão América, enquanto eu tenho uma personalidade mais parecida com a do Tony Stark. E nenhuma das personalidades é certa. Todas elas têm vantagens e desvantagens. O grande problema aqui é você tentar construir uma vida sem entender qual é o seu tipo de personalidade. Porque às vezes você vai estar buscando algo que é muito difícil para você, sendo que você poderia estar aproveitando as suas vantagens naturais para alcançar mais rápido os seus objetivos. E nesses últimos tempos, com a proliferação de canais sobre organização e produtividade, crescimento de redes sociais como o TikTok, muita gente começou a falar a respeito. E paralelamente a isso, tem crescido também o número de pessoas que se sente frustrado, que às vezes se compara com uma pessoa que está lá do outro lado, algum tipo de influencer, um especialista da área, tenta seguir aquilo que aquela pessoa está dizendo e não consegue, porque ela está tentando fazer algo que não foi personalizado. E quando a gente fala de construção de rotina, a gente primeiro precisa entender qual é o nosso tipo de personalidade para só depois conseguir construir uma rotina que aproveite das nossas vantagens naturais. Bom, e qual que é a forma correta então de você construir uma rotina para você ser organizado, produtivo, focado e conseguir conquistar os seus objetivos? O primeiro passo é entender que existem 4 tipos de pessoas bem-sucedidas. Isso aqui que eu chamo de limiar de Bennett. O primeiro tipo de pessoa bem-sucedida são os herdeiros. Essas pessoas estão usufruindo do sucesso de outras pessoas. Alguém precisou dar duro e trabalhar para que os herdeiros possam ficar sem fazer nada e sem nenhum tipo de preocupação. Mas mesmo os herdeiros, se eles quiserem construir o próprio sucesso, eles vão precisar se enquadrar num dos outros 3 grupos que eu vou te dizer a seguir. O segundo grupo de pessoas é o grupo de pessoas sortudas. É aquele cara que simplesmente ganhou na Mega Sena, recebeu uma bolada e também não precisa mais se preocupar com nada. O problema desse grupo é que ele depende da estatística. Você vai viver uma vida que não é boa, esperando que algum dia alguma coisa aconteça e resolva todos os seus problemas. O terceiro grupo de pessoas é o das pessoas obsessivas. Praticamente todo grande empreendedor que marcou a história da humanidade entra aqui. Quando a gente pensa em Elon Musk e Steve Jobs, eles são exemplos perfeitos desse grupo de pessoas.
Esse é o tipo de gente que trabalha 16 horas por dia e não está mais preocupado com nada. Eles não estão preocupados com a própria família, com a própria saúde, com os próprios relacionamentos. É o tipo de gente que simplesmente não consegue ficar sem trabalhar e acaba pagando um preço muito alto nas outras áreas da vida para conseguir o sucesso em apenas uma das esferas. E o quarto tipo de pessoa são as organizadas. Existe um estudo gigantesco que foi feito com mais de 1 milhão de pessoas que analisou todos os estudos sobre sucesso que foram realizados nos últimos 100 anos. E o que esse estudo descobriu foi que organização direcionada é a característica mais importante para qualquer pessoa que queira alcançar o sucesso na vida. E é importante dizer que aqui sucesso foi medido em várias esferas, desde felicidade subjetiva até estabilidade nos relacionamentos, perda de peso, sucesso acadêmico e ganho financeiro na profissão. Existe um caminho para pessoas como você, que querem aprender a como viver uma vida digna de ser contada. Organização direcionada, o estudo prova, é mais importante do que o local onde você nasceu, do que a escola que você estudou, do que a faculdade que você fez, ou o dinheiro que a sua família tem. O método organização direcionada funciona da seguinte forma. O primeiro passo é se conhecer. Para isso, a gente vai utilizar a metodologia Big Five, que é a metodologia mais recente de estudo de personalidade e que tem mais validade científica atualmente. Ela vai ajudar a gente a entender como você deve construir a sua rotina. Algumas pessoas precisam de uma rotina mais rígida, porque senão elas vão ficar ansiosas por não ter certeza sobre o futuro. Outras pessoas, se elas tiverem uma rotina muito rígida, elas vão se sentir presas e vão ficar ansiosas da mesma forma. O segundo passo é definir qual é a sua narrativa. Imagina a seguinte situação. No final da sua vida, alguém vai pegar e vai sentar para escrever um livro sobre a vida que você viveu. Qual é a história que você quer que seja escrita? Se estivesse lendo um livro da sua vida agora, qual história eu estaria lendo? Como você viveu? Quais foram os valores que você cultivou? Quais foram os relacionamentos que foram importantes para você? Como você tratou as pessoas à sua volta? E quais sonhos você conquistou? Ou se por outro lado, você gastou toda a sua energia e juventude rolando o feed das redes sociais. Com os 9 passos da jornada heróica, você vai entender como é que a sabedoria coletiva, acumulada durante milênios, já nos mostra os padrões de como construir uma vida digna de ser contada. E qual é a narrativa que vai ser contada? Isso é você quem define. O terceiro passo é entender as 3 ordens de influência. A gente tem mais de 4.000 anos de história escrita, com diversos ensinamentos que podem ser aproveitados. Hoje em dia é muito comum focar nas diferenças entre os seres humanos, mas no fundo a gente tem muito mais similaridades do que diferenças. Esses 4.000 anos estão aí para ensinar a gente a fazer certo a maior parte das coisas que a gente erra. Não existem erros inéditos. A primeira ordem de influência é governar a si mesmo. Você vai reparar, dentro do método de organização direcionada, que a maior parte do esforço está aqui, porque governar a si mesmo é a base em cima da qual a gente vai construir todo o restante da nossa vida. É aqui que você vai aprender o segredo da disciplina, para não precisar mais depender de motivação para fazer o que precisa ser feito. Você vai aprender a construir rotinas, você vai aprender a mensurar o seu progresso e também vai aprender como é que você faz para controlar a sua agenda para não ter uma vida rígida e perder as oportunidades que aparecem e que dependem de flexibilidade para poderem ser aproveitadas. O segundo pilar é governar a sua família. Não tem como fugir, nós somos animais sociais. E a sua família são as pessoas mais próximas de você. Seja você casado, seja você uma pessoa com filhos, ou seja você alguém que mora com os pais e tem os seus irmãos como família. É aqui que você vai aprender como se tornar um pilar sólido na estruturação da sua família, para não ser um peso para eles como eu fui. E muito pelo contrário, você vai conseguir oferecer suporte e estrutura para aqueles que você ama. E o último pilar é governar a comunidade. Com toda a estrutura feita, com a sua disciplina em ordem, com seus projetos saindo do papel, você vai reparar que muitas outras pessoas também precisam de ajuda. É aqui, na última ordem de influência, onde a gente começa a olhar para fora. Aqui é onde você vai se perguntar como é que você pode contribuir para a história da humanidade. E talvez você perceba que a sua história pode ser muito maior do que você imaginou. E vai poder fazer isso com a coerência de alguém que tem a própria vida ordenada. Muito diferente de alguns líderes que a gente tem por aí, que querem resolver o mundo antes de terem arrumado a própria vida. Depois disso, então, você vai aprender a traçar metas. Tem um estudo da Universidade Americana de Scranton que chegou à conclusão de que só 8% das pessoas que fazem metas de ano novo conseguem cumprir essas metas. No método de organização direcionada, a gente vai te ensinar o que essas 8% de pessoas fazem para que você possa fazer também. No método organização direcionada, você vai aprender o que esses 8% de pessoas fazem para conseguir conquistar suas metas, em 4 passos simples e infalíveis. Na parte de metas, você vai aprender como estruturar suas metas para que elas reflitam os seus objetivos e te permitam construir uma narrativa digna de ser contada. Na parte de planos, você vai aprender como é que você elabora os planos para tirar essas metas do papel e conseguir executar elas. Na parte de execução, você vai aprender quais são as descobertas mais recentes sobre organização e produtividade para você conseguir executar essas tarefas no dia a dia. E na parte de análise, você vai aprender como é que você faz para, de tempos em tempos, estar sempre olhando para o seu resultado e recorrigindo a rota, que afinal, a vida tem que ser flexível. Você não quer construir uma rotina que você precise ficar preso para ela pro resto da vida. E por último, você vai aprender a criar uma rotina inteligente. E é nela que você vai aprender como é que você faz para organizar todos os 4 eixos de execução do método de organização direcionada. Assim você vai conseguir ter menos ansiedade, mais controle sobre os seus projetos, mais controle sobre a sua agenda e ter tempo para fazer o que você gosta. Para você entender um pouco do que é o método de organização direcionada, eu quero que você faça um exercício bem simples comigo para você entender o poder desse método. Eu preciso que você pegue uma folha de papel e uma caneta. Agora eu preciso que você escreva nesse papel qual que é a coisa que mais tem ocupado a sua mente nos últimos instantes.
aquilo que está te incomodando, te distraindo, te deixando preocupado. Ou até mesmo uma grande oportunidade que você está pensando a respeito. Pode ser um problema ou uma oportunidade. Pode ser alguma coisa que você sabe que precisa fazer e está evitando, ou alguma situação que você sabe que você vai ter que lidar mais cedo ou mais tarde. Agora eu quero que você escreva qual que é o resultado que você precisa alcançar para que você possa marcar que essa tarefa está concluída. Então, por exemplo, vamos supor que você sabe que você precisa cuidar melhor da sua saúde. Para que essa tarefa esteja concluída, você pode definir como critério estar matriculado na academia, agendar um médico para fazer rotina de check-up, ir no mercado e comprar comidas saudáveis para a próxima semana. Precisa ser uma ação física que vai dar como concluído aquela tarefa que você quer realizar. Aí agora eu quero que você escreva qual que é a próxima ação imediata que você precisa fazer para conseguir alcançar aquele objetivo que você definiu na etapa anterior. Então, por exemplo, se você colocou, no exemplo que a gente está criando, marcar um médico para fazer exames de rotina, então a próxima etapa imediata seria pesquisar qual é o médico que você vai entrar em contato. Você precisaria entrar na internet, você precisaria pedir indicação de alguém, teria que ser esse primeiro passo imediato. Ele é um pequeno passo para chegar no objetivo final. Da mesma forma, se você, como no exemplo, precisa de uma academia para iniciar, o seu próximo passo imediato seria pesquisar quais são as academias mais perto da sua casa, entrar na internet e fazer essa busca no Google, por exemplo. Agora que você anotou essa última coisa, eu quero que você pare para pensar e refletir sobre como você está se sentindo. É muito provável que fazendo esse exercício simples, você tenha sentido algum tipo de sentimento positivo. Talvez um pouco de otimismo, talvez você esteja se sentindo motivado a agir, talvez você esteja até se sentindo feliz e um pouco menos ansioso. Isso acontece porque agora aquilo que era um problema ou uma oportunidade se tornou um plano prático e tático que você sabe como executar. Se você parar para pensar, você não fez nada. Você não foi exatamente até a academia, você não está mais magro, não está mais saudável, mas ainda assim o seu corpo sente como se você estivesse caminhando para aquele objetivo, porque você conseguiu mostrar para o seu cérebro que ele pode confiar em você para executar as próximas etapas, traçando esse plano tático para chegar no seu objetivo. Essa é uma pequena amostra de como que você faz para reduzir o caos da sua vida. E o método organização direcionada é um método 100% construído para te ajudar a controlar todo esse caos e alcançar os seus objetivos. E agora que você entendeu as bases, existe a oportunidade de você se aprofundar nesse assunto com muito mais intensidade dentro do método de organização direcionada. O método de organização direcionada é um curso 100% online, onde todas as aulas são gravadas e você consegue assistir de qualquer lugar, seu celular, tablet, pelo computador ou notebook. O curso é composto por 6 módulos principais, onde a gente vai passar por todas as etapas do método de organização direcionada. No módulo 1, a gente vai descobrir qual é a narrativa que você quer contar com a sua vida. No módulo 2, nós vamos te ensinar sobre as 3 esferas de influência, onde você vai aprender como governar todas as áreas da sua vida. No módulo 3, a gente vai falar sobre organização de maneira geral. Como é que você faz para manter todos os seus ambientes, digital, físico e conhecimento, organizados para potencializar a sua execução. No módulo 4, você vai aprender a fisiologia da produtividade. Como é que as descobertas mais recentes de neurociência vão te ensinar o segredo da disciplina para você não precisar mais depender da motivação para fazer o que precisa ser feito. No módulo 5, a gente vai falar de um assunto um pouco mais intangível, mas ainda assim extremamente importante para conseguir manter a consistência da produtividade. A gente vai falar sobre como é que você faz para manter a sua saúde mental e psicológica em dia. No módulo 6, nós vamos te ensinar os 4 eixos de execução, onde você vai aprender como tirar todos os seus projetos do papel e entrar dentro da espiral do triunfo. Além desses módulos, que são os módulos principais do curso, você ainda vai ter acesso a diversos outros módulos bônus que a gente está preparando para vocês. Então, se você tem gostado do que viu até aqui, mas pode estar se perguntando, Rodrigo, eu não tenho certeza se esse curso é para mim. Talvez você ache que não tem tempo. Mas se esse é o seu caso, o método OD foi feito exatamente para você. Porque se você não tem tempo, alguma coisa está errada. Isso acontece porque muito provavelmente você não tem uma rotina inteligente que esteja alinhada com a sua narrativa. Então você está fazendo alguma coisa que não deveria fazer e provavelmente está deixando de lado coisas que são importantes e que você não consegue executar por falta de organização. Talvez você esteja pensando que já tentou criar metas, que já tentou seguir uma rotina e nunca conseguiu. E aqui o problema provavelmente foi o mesmo problema que eu cometi quando eu estava tentando fazer isso, que é tentar ser uma pessoa disciplinada sem criar o repertório neural que vai permitir que você seja uma pessoa disciplinada. Então mesmo que você já tenha tentado várias vezes e não tenha conseguido, quando a gente falar da fisiologia da produtividade, a gente vai te ensinar o passo a passo para você conseguir ser uma pessoa disciplinada. Ou talvez você esteja pensando que esse método não é para você. Mas como a gente já mostrou, organização direcionada é o fator mais importante para qualquer pessoa que quer conquistar qualquer objetivo na vida. Então se você é uma pessoa que tem objetivos que quer conquistar, o método organização direcionada é para você. Eu comentei que a gente vai ter diversos módulos bônus dentro do curso. Se você entrar para organização direcionada agora, além do método de organização direcionada, você vai ganhar de bônus 3 módulos. O primeiro módulo é um módulo sobre como estudar. Se você está tentando passar no vestibular ou se preparando para um concurso público, você vai aprender como é que você pode aplicar todo o método OD dentro de um método de estudo. O segundo módulo é um módulo sobre como tirar sua empresa do papel. Então se você tem vontade de criar seu próprio negócio, de ter a sua própria empresa, nesse módulo a gente vai te ensinar como é que as maiores empresas do mundo fazem para conseguir tirar outros projetos do papel, gastando pouco e de forma rápida.
E o terceiro módulo é o módulo de organização financeira. Independente se você é pessoa física, pessoa jurídica, ter organização financeira é extremamente importante para manter a saúde mental, psicológica e também para conseguir ter projetos de longo prazo acontecendo. Então, se você quer aprender como ser uma pessoa que realiza mais, com menos esforço e que tem uma vida digna de ser contada, clica no botão abaixo e faz a sua inscrição. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail com seu login e senha e já vai ter acesso instantâneo aos primeiros módulos do curso. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final, e se ainda tiver em dúvida, te lembrar que, por lei, você tem direito garantido a 7 dias de teste. Você pode entrar, assistir todas as aulas do curso, e se achar que isso ainda não está fazendo sentido para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem nenhum tipo de burocracia. Obrigado e eu te vejo lá dentro do curso.